Agora na Rádio Encontro com Deus, Momento da Palavra. Então vamos aqui para a honra e glória do eterno nosso Deus, para mais uma reflexão. Vamos desta forma deixar que as escrituras corroborem o nosso entendimento. Aleluia! Hoje o tema é sobre a fé de Abraão e a nossa leitura base encontra-se em Hebreus, capítulo 11, os versículos de 8 a 10. Aleluia! Então, vamos aqui observando a palavra do nosso Deus. Então, que Deus sempre nos abençoe. Deus, Ele nos dê sempre o ânimo. Vamos lá para as Santas Escrituras. Se estiver ao seu alcance, pegar a palavra de Deus para você meditar. O meu muito obrigado. Então vamos que vamos. Hebreus capítulo 11, os versículos de 8 a 10. Vamos que vamos. Diz assim o seguinte: então você possa pegar a palavra do nosso Deus, você venha servi-lo mais e mais. Vamos lá, Hebreus capítulo 11, os versículos de 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Amém. Então nós observamos também, como nós já examinamos, começamos ali a falar de Abel. Abel, ele foi o quarto homem existente nessa terra. Então ele foi o quarto homem e sendo citado, sendo notável pela sua fé, temos o que? Abel. Depois de Abel nós temos outra pessoa sendo citada, quem é? Noé, graças a Deus. Então, muito importante, louvado seja Deus. O melhor aqui retificando, nós temos Abel, em seguida nós temos Enoque, graças a Deus. Enoque, ele foi também uma pessoa muito importante. Nós observamos conforme a palavra de Deus, ela nos fortifica, graças ao Senhor nosso Deus. Então agora nós temos Abel, Enoque, Noé e agora Abraão. Para nós entendermos essa palavra, então vamos meditando, vamos buscando entendimento. Diz, pela fé Abraão, quando que convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança. Então, Abraão, ele foi convocado, ele foi chamado para ir para um lugar que ele ainda o que receberia, um lugar que ele seria estrangeiro, um lugar que ele não conhecia, mas ele teve fé, ele acreditou. Ele sabia que Deus cumpriria a sua palavra. Deus apenas falou. Então, muitas pessoas podem até dizer assim: se eu também estivesse na mesma situação de Abraão, eu também acreditaria. Porque Deus falando comigo, com certeza eu acreditaria. Então, vemos pessoas desta maneira. Mas hoje eu não ouvi assim a voz de Deus, então é difícil acreditar. Então as pessoas colocam o que? Muitas justificativas. Nós temos hoje as promessas de Deus, então nós temos o que? A pessoa diz assim: se eu tivesse no lugar de Abraão, então, e você meditar bem, então Abraão, ele creu
Então ele creu em promessa que receberia. Então, se Abraão creu nessas promessas e aconteceu dela cumprir-se, nós também temos algo assim muito maior ainda a se cumprir, que é o reino de Deus. Abraão, ele se tornou o que? Herdeiro do mundo, que é segundo a fé. Então Abraão, ele recebeu a terra como herança, a sua descendência recebeu a terra como herança perpétua. Essa é a promessa de Deus de fazer o que? A restauração de Israel, fazer a restauração da descendência de Abraão sendo aqui nessa terra. Então um reino na qual Jesus, ele é o que? Ele é descendente de Abraão. Descendente, ele veio da descendência de Abraão, cumprindo-se assim as santas profecias. Então, em relação de crer na promessa, todos nós estamos em uma mesma situação, nós temos que crer. Abraão, ele deu o exemplo crendo, ou seja, ele creu no cumprimento das promessas de Deus, e assim nós precisamos crer. Então, nós podemos dizer mais tantas coisas contrárias, o mundo hoje muito pecador. Então, como é que fica essa situação? Então, Abraão também, ele estava em um mundo pecador, mas ele destacou-se em servir o que? A Deus, servir ao Eterno, na qual era bem conhecido por aqueles que buscavam ele. Então, nós observamos o que? Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, no futuro. Então não era algo assim de imediato. Ou seja, Deus, ele dá uma promessa e nós temos o que? Que aguardar. A paciência, ela é muito importante. Então o processo de paciência, ele é importante para nós justamente nos desenvolvermos também. Porque Deus, ele pode dar o que quiser para nós. Deus, ele pode nos escutar. Mas se nós observarmos bem, será que nós estamos preparados para receber uma promessa de Deus, receber uma bênção de Deus, receber algo de Deus? Será que nós estamos preparados? Ou exige também um amadurecimento da nossa parte, exige também um fortalecimento da nossa fé. Então, será que a nossa fé ela é suficiente para nós vencermos, para nós lidarmos com as dificuldades desta vida? Então, o que está escrito? O que o Rabino Jesus ele falou? Ao que muito é dado, muito se lhe pedirá. Então, quando a pessoa mais recebe, mais o que é cobrado. Então é bem importante nós termos esse entendimento. Observamos Abraão, ele creu. Então nós observamos aqui mais, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Então o que significa isso? Para onde não sabia para onde estava indo ou sendo dirigido? Porque a terra, ele sairia de sua terra. Onde é que ele habitava? Onde? Abraão habitava em Harã. Então habitava ali em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. E ele iria para onde? Para Canaã. Canaã, a terra na qual Deus disse para ele ir. E ele creu. Então saiu ali com quem? Saiu ali com a sua esposa Sara. E também ele estava com quem? Tinha servos, tinha servas, tinha os animais que ele levou consigo. Então é muito importante nós observarmos a santa palavra de Deus, de nós lermos as santas escrituras. E nós observamos aqui o versículo 9: mediante a fé peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, Abraão, ele estava na terra, porque como se fosse estrangeiro, porque a terra era dele. Ou seja, Deus prometeu a terra para ele e a sua descendência, mas ele estava ali como estrangeiro. Então estava ali peregrinando, habitando em tendas. Ou seja, quando é que uma pessoa habita em tendas? Porque não tem um lugar fixo para viver. Um viajante habita em tenda, ou seja, arma uma tenda porque é algo mais cômodo.
no sentido de que? De ser algo temporário. Então a pessoa arma uma tenda, então Abraão estava ali, ou seja, armando uma casa ali temporária, porque ele sabia que ali ele era estrangeiro. Mas Abraão, ele aguardava a promessa de Deus. Então, observamos, Abraão poderia questionar: então, como é que Deus me trouxe para cá e eu estou aqui como estrangeiro? Deus, ele prometeu me dar essa terra, onde é que está a promessa de Deus? Então, nós observamos a vida de Abraão. Nós geralmente já temos um pensamento, já temos algo formado da história de Abraão. E nós vemos assim: Abraão creu em Deus e Deus falou com ele, então tinha que crer mesmo, porque Deus cumpriria. Mas nós devemos também avaliar as nossas vidas, ou seja, será que nós passássemos as coisas que Abraão passou, nós acreditaríamos? Então só nós fazemos um exame de consciência em relação à promessa de Deus. Será que existem dúvidas em nós? Será que a nossa fé ela está forte ou está fraca? Então, como eu citei, Abraão naquela terra, ele poderia murmurar contra Deus: ó meu Deus, o Senhor me trouxe para cá e eu estou como estrangeiro, estou vivendo em tendas. Então, saí da minha terra e o Senhor me trouxe para cá. Então, o ser humano ele é desse jeito. O ser humano ele murmura. Quando as coisas não vão como eles querem, o que acontece? Acontece dos seres humanos murmurarem. Então, já falarem contra Deus. Você dizendo assim: eu não deveria ter vindo para cá. Então vamos lá, faça um exame de consciência. Alguma vez você diz assim, alguma viagem que você fez, seja até uma viagem mesmo com um propósito de ser para a obra de Deus, você diz assim: eu não deveria ter viajado para cá, é bem que eu não queria, eu não estava com vontade, então aquele irmão insistiu e eu fui. Ou seja, como é que você avalia as situações da vida? Então é muito importante você meditar nas Santas Escrituras. Louvado seja Deus. Então possamos dar sempre honra, sempre glória ao nosso Deus, que possamos exaltá-lo. Então medite mais e mais na palavra do Senhor, venha buscar Ele, graças a Deus. Então que o Senhor Deus venha proteger a sua vida, graças a Deus. Então estamos aqui louvando, aprendendo das Santas Escrituras. Então Deus fortifique, Deus abençoe você. Então observamos aqui a história de Abraão, na qual é um grande fortalecimento para nós deste homem de crer em Deus apesar das coisas não corresponderem. Então o versículo 10: porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Graças a Deus. Então louvado seja o Senhor nosso Deus por tão grande oportunidade. Deus nos abençoe, Deus nos fortifique. E nós observamos, Abraão ele tinha uma fé grande, ele já tinha esperança de herdar o quê? Um reino eterno, de herdar uma cidade que tivesse alicerces magníficos, uma cidade fundamentada, na qual Deus é que tinha preparado essa cidade. Louvado seja Deus. Então Deus abençoe você mais e mais, Deus fortifica. Observamos o quanto a palavra de Deus nos direciona. Então é muito importante nós observarmos que Deus é fiel, Deus ele é grande. Então que Deus ele fortifique você mais e mais. Louvado seja Deus. E para corroborar aqui o entendimento, nós temos Hebreus 12, 22. Mas chegastes ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Graças a Deus. Então hoje, através de Jesus, nós chegamos na cidade do Deus vivo. Nós vivemos hoje um reino eterno. Nós vivemos o reino de Deus. Aleluia. E nós observamos o que também?
Nós temos Hebreus 13:14, porque não temos cidade aqui permanente, mas buscamos a futura. Apocalipse 21:2, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. Graças a Deus por essa leitura muito abençoada. Então, Deus fortifique você, venha dar-lhe sempre o ânimo, graças a Deus, para você obedecer às Santas Escrituras. Então, Deus venha fortificá-lo mais e mais. Oh, glória, aleluia! Então, Abraão, ele foi um exemplo de fé. Abraão buscou a Deus e Abraão, ele nos deu o exemplo. Então, que possamos ter a fé no nosso Deus e possamos exaltar Ele sempre, graças a Deus. Então, muito obrigado por você ter acompanhado essa palavra. Muito obrigado aqui por você estar conosco, meditando na santa palavra de Deus, porque é a palavra que nos enriquece, a palavra nos dá um bom fundamento e assim somos edificados segundo a graça do nosso Deus. Muito importante, Abraão, ele teve a fé, Abraão, ele buscou. E quero fazer uma leitura em Gênesis 12, 1-4. Vamos aqui, essa leitura aqui para fundamental, eu vou lá ler na versão KJA. Diz o seguinte: então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e dirige a terra que te indicarei, e eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei e engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão como orientara o Senhor e logo acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado por sua sintonia. Muito obrigado por você ter acompanhado essa palavra. Deus abençoe você, Deus fortifique. Oh, glória a Deus. Paz seja contigo. Você está ouvindo a Rádio Encontro com Deus. Temos o objetivo de levar até você a palavra de Deus, de acordo com as Santas Escrituras. Fique ligado na nossa programação.